Então, quanto faturam as redes de cinema? Você tem essa curiosidade? Eu tenho essa curiosidade também, eu tive essa curiosidade, e aí eu fiz aqui um trabalho de pesquisa, um trabalho de ir atrás, de pesquisar, ver a quantidade de salas, de cadeiras que cada cinema tem, pelo menos aqui na minha região, e cheguei aqui num estudo bem completo, eu diria, de viabilidade econômica para uma produção audiovisual, tá? Quando você vai, né, querendo ou não, um filme, ele é um empreendimento, né? Ele é um empreendimento financeiro, você tem que investir uma certa quantidade de dinheiro e esse filme tem que voltar minimamente, né, vezes dois essa quantidade de dinheiro. Então, antes de você fazer isso, você tem que chegar qual é a possibilidade de faturamento, né? Então, isso você tem que fazer uma análise, um estudo de mercado. Quantas salas de cinema você tem disponível aí na sua região? Aqui no caso, eu fiz isso levando em consideração a minha região, né? Aqui o Centro-Oeste Paulista. Então vamos lá, estudando sobre rede de cinema, mas que antes eu tenho que me apresentar, né? Eu sou Aleph Rodrigues, cineasta e artista 3D, né? Eu sou aqui diretor de cena da Luffy Pictures, a minha produtora e estúdio de animação 3D. Caso você precise aí, trabalhe, né? Precise de uma produção para sua empresa, não se acanhe, entre em contato aqui com a gente. Nós fazemos filmes institucionais totalmente feitos em computação gráfica, né? Fazemos aqui documentários também, branded content, né? Conteúdo de marca. Né? Temos aqui um depoimento de uma querida cliente lá dos Estados Unidos, né? E aqui você pode entrar em contato, colocando seu nome, seu e-mail e a sua necessidade, o que você precisa fazer, tá bom? E temos aqui alguns textos. Segundo aviso, é a Big Lago, a minha plataforma de streaming para que para que você tenha acesso a nossos conteúdos de entretenimento, nossas produções audiovisuais, né? Aqui é de audiovisual de alto valor agregado, que eu gosto de chamar, né? É baratinho, R$19,90 por mês, você tem acesso aqui a, por enquanto, meus 3 curtas, mas a intenção é a gente produzir mais e deixar ele disponível para que você possa ajudar, né, a financiar as produções audiovisuais, que como você vai ver aqui, se a gente depender só de sala de cinema, o audiovisual não vai rolar, tá? Então vamos lá, estudando sobre redes de cinema, o óbvio ficou óbvio. Se eu quisesse viver do audiovisual de alto valor agregado, eu teria que lucrar com ele. O óbvio ficou óbvio. Por outro lado, a pergunta mais óbvia ainda é como? Uma resposta que encontrei em livros americanos sobre negócios de cinema foi a seguinte: é preciso uma economia local, autossustentável de produção e exibição de filmes. Ou seja, produzir pensando no público local e o público local assistindo o que foi produzido ali. Tá? Esse ecossistema regional é extremamente importante. Por isso, resolvi fazer o básico, pesquisar quanto eu poderia faturar com os cinemas regionais aqui da minha região. Né? Lembrando que eu sou do Centro-Oeste paulista, né? Aqui do interior, quase divisa aqui com o Paraná, quase não, na divisa com o Paraná. Né? Então, eu sou de Paraguaçu Paulista, uma cidadezinha pequena do interior, quase exterior do estado de São Paulo. Nossa principal economia aqui é a cana-de-açúcar. Infelizmente, não temos cinema. Na minha cidade não tem cinema. Por isso, direcionei minha pesquisa nas cidades vizinhas num raio de 200 quilômetros, tá? Que isso dá, né, para vocês terem uma noção, Ourinhos, Marília, um pouquinho ali de Londrina, Presidente Prudente, tá? São essas cidades aqui da região que têm salas de cinema. Então, para começar, vamos por Marília, São Paulo, pois foi onde me graduei, né? Sou formado pela Universidade de Marília. Lá temos o Marília Shopping com o Cinépolis. São 5 salas ao todo. Na sala 1 são 287 cadeiras. Na sala 2, mesma coisa. Sala 3 e 5 é menor, com 144 cadeiras cada. Visto que esses dados eu obtive com base no site ingresso.com e no momento da consulta a sala 4 não tinha filme em cartaz, não pude consultar a quantidade de cadeiras, portanto, levando em conta apenas as 4 salas, temos uma lotação máxima de 862 espectadores, tá? No Marília Shopping. Uma sala consegue exibir até 4 filmes por dia, 4 sessões, mínimo, tá? O que daria uma capacidade máxima de 3.348 pagantes. Né? Vai acompanhando a conta aí com a gente.
Considerando que os melhores dias sejam quinta, sexta, sábado e domingo, podemos concluir que o público máximo do Cinépolis Marília Shopping em um final de semana é de 13.792 pagantes, tá certo? Além do Cinépolis, Marília também conta com o Cine Esmeralda do Esmeralda Shopping. Conta com 3 salas, sendo a maior com 230 cadeiras, as outras duas com 190 cadeiras, o que nos dá 610 cadeiras por sessão e 2.440 espectadores no dia. Assim, estamos falando de uma capacidade de 9.760 espectadores no final de semana. A princípio, Marília tem a capacidade para 23.552 espectadores pagantes de bilheteria e consumidores de pipoca entre quinta e domingo, né? Maravilhoso. Parece bastante capacidade, tá? Capacidade. Esse é um fator muito importante. Capacidade, né? Suporta 23.552 pagantes. O menor e o maior mercado aqui da minha região. Na cidade de Assis, São Paulo, é Uniplex e conta apenas com uma sala de 148 cadeiras. No final de semana, sua capacidade estimada é de 2.368. Tá? Isso é tudo cálculo vendo lá ingressos.com e multiplicando. A Uniplex também está presente em São Paulo com uma sala de 308 lugares, o que permite 4.922 ingressos no final de semana. O maior mercado aqui na minha região, de longe, é a cidade de Londrina, no Paraná. Dá uns 140 quilômetros daqui. Conta com 5 redes de cinemas e uma capacidade máxima de 23.804 espectadores no dia. A capacidade de final de semana de Marília é a capacidade diária de Londrina. Portanto, no final de semana comporta uma audiência máxima de 95.216 pagantes, tá? E aqui nós temos uma tabela de cinema e salas comerciais do Centro-Oeste paulista, né? Então aqui nós temos Assis com a Uniplex, né? Lins também com Uniplex, Marília com Cinépolis e Cine Esmeralda. Se eu não me engano, tem mais um shopping que vai para está sendo construído em Marília, se não já inaugurou, não sei, estou por fora, então vai ter um pouquinho mais de sala. Também temos Ourinhos também, Londrinas, de longe aqui é o que mais tem salas, tá? É gigante o mercado de Londrina, comparado com os outros aqui da região. Aí também temos Presidente Prudente e é isso. Total nós temos aqui audiência diária, né? 39.736 pagantes, né? Capacidade máxima de espectadores aqui na nossa região, tá? Um raio de 200 quilômetros. É um cálculo bem por cima, o correto é desenvolver um plano de negócio cinematográfico seria dialogar direto com as redes de cinema de cada uma dessas cidades, né? Mas a título de curiosidade, já é um bom caminho, tá? Você teria que conversar com toda essa galera, com a Uniplex, com a Cinépolis, né? Cine Esmeralda é do Esmeralda Shopping, então você conversa direto com o pessoal do shopping. Cinépolis, o resto aqui é tudo rede, então teria que conversar com a rede, que provavelmente a sede é em São Paulo, né? Londrina tem Cine System, a Cinema Araújo, Catuaí, que é do shopping, né? Esse aqui também tem casa também de shopping, né? Mas Catuaí tem vários shoppings por aí, né? Lumière, Cinemark, né? Eu acho que a Cinemark já me respondeu uma vez. Eu não lembro se foi a Cinemark ou se foi a Cinépolis, acho que foi a Cinemark, né? Movicon, Presidente Prudente e a Circuito, né? São todos redes comerciais de cinema. Eles visam lucro, né? Pipoca, encher sala e vender pipoca, tá bom? Faturamento das redes de cinema. Uma pesquisa rápida nos valores de ingressos, podemos chegar em um ticket médio de R$20. Isso já considerando as minhas entradas. Sendo assim, a capacidade de faturamento dessas cidades do Centro-Oeste paulista seria de R$ 3.178.880 em um final de semana. Parece um valor alto? Parece um valor alto, mas não chega perto do que a gente precisa para produzir. Mas enfim, as redes de cinema ficam com 50% do valor da bilheteria. É desse valor que elas bancam os custos de manutenção das salas, pagam seus impostos e tiram seus merecidos lucros, né? Estamos falando aqui de mercado, livre economia, esse aqui é um canal que defende a livre economia, principalmente do audiovisual,
Então, as redes de cinemas têm todo o direito de fazer lucro com as salas delas. A distribuidora e produtora do filme fica com os outros 50%, tá? É meio tabelado essa parceria aqui, tá bom? O que nos leva a um pequeno problema de mercado. Vamos lá. Custo de produção versus faturamento. No mais humilde dos cenários, lembrando, mais humilde mesmo. Isso aqui eu trago uma percepção real, tá? Eu participei de uma produção de curta-metragem, né, para valer, e esses custos aqui eu tirei com base nessa produção, tá bom? Que eu participei. Então, conversando com os produtores lá, eles abriram, né, foram bem gentis comigo, abriram os custos que eles tiveram e eu fiz esse cálculo com base nisso. Uma produção audiovisual de alto valor agregado custaria R$ 5.000 por minuto de filme. Uma produção de alto valor agregado, nós estamos falando de uma equipe que tem roteirista, que tem atrizes, que tem diretor de fotografia, tem diretor de direção de arte para poder fazer, né, poder deixar a imagem coesa, né, o cenário coeso. Então você tem, esse é o audiovisual de alto valor agregado. Você tem uma equipe grande ajudando na produção. Mais ou menos, tá? Nós chegamos nessa proporção de R$ 5.000 por um minuto de filme, tá bom? Eu tô tentando usar essa proporção aqui, essa lógica de proporção para a gente ter uma noção um pouco mais clara. Considerando os custos e salários de todo mundo, estamos falando de R$ 450.000 para um filme de 90 minutos. Isso no cenário mais humilde de todos, tá bom? Mais humilde, assim. Mínimo R$ 450.000. A realidade de produções nacionais é outra história, tá? Aqui eu estou falando de uma realidade local aqui que eu vivi, tá? Se fosse levar em consideração o custo que a gente teve, que eles tiveram no curta-metragem para um longa-metragem, né? Escalonaríamos, chegaria a R$ 450.000 por 90 minutos de filmes, tá? Nessa proporção, 5.000 por um. Varia de filme para filme, mas é bom para gente ter uma noção. No melhor do melhor dos cenários, uma produção regional conseguiria uma sessão em cada um desses 12 cinemas da região, resultando em uma bilheteria máxima, capacidade máxima de faturamento de 7.200 pagantes no final de semana. Sendo assim, uma receita máxima de R$ 72.000 numa proporção de 800 por 1. Entende que eu tenho uma capacidade de faturamento 800 por 1, enquanto eu tenho um custo 5.000 por 1, fica muito discrepante, sabe? Aí fica difícil realmente você fortalecer o cinema aqui regional. Seria preciso 2 meses de sessões lotadas para recuperar o investimento no cinema, o que seria muito difícil. Encher todas as salas em todas as sessões é extremamente improvável. Ouso dizer que nem Divertidamente 2, que temos críticas aqui no canal, alcançou esse feito, tá? Então, essa proporção de que ela tinha que ser triplo, quádruplo, para a gente poder ter um ecossistema econômico, né, audiovisual mais interessante, tá bom? Explicado em números o motivo por não termos audiovisual de alto valor agregado na região, mas ainda há esperanças com a distribuição digital. Eu não coloquei aqui, mas eu fiz alguns cálculos, tá? Se levarmos em consideração, eu acho que ainda estou aqui, foi uma média de R$ 41.000 por minuto. Ainda estou aqui. Se nós pegarmos os filmes americanos, né, de Hollywood, as superproduções, os blockbusters americanos, aí já estamos falando, já não estamos falando mais de 5.000 por um, estamos falando de 5 milhões por um. Então, assim, é uma proporção muito discrepante, né? Claro, se a gente conseguir fechar uma receita de R$ 72.000, lembrando que desses R$ 72.000 aqui, eu acho que esse é para uma receita máxima de R$ 72.000. O filme seria distribuído mais vezes, alcançaria mais espaço, mas mesmo assim, cara, é difícil você conseguir, pelo menos aqui na minha região, né,
2 meses, né, de cartaz. Então, isso é muito complicado para o cinema nacional. A gente precisaríamos de uma economia um pouquinho mais saudável para que pudesse ter mais salas de cinema, né, para que essa proporção aqui ela fosse um pouco mais viável, né? No momento ela não é. Então vai demorar muito, 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 né, para a gente ter uma produção audiovisual saudável aqui, tá? Mas é isso aí. A gente até pode conseguir produzir, trazendo leis de incentivo e tudo mais, né? Conseguir criar um polo aqui de produção, mas não tendo essa capacidade de exibição, né, uma hora ela morre, né? Porque aí fica dependendo só da política de governo. Depender só de um lado da economia é extremamente complicado, tá bom? Então é isso, esse é o nosso texto de hoje, né? Para a gente ter uma noção mais factível do que da realidade econômica do audiovisual de alto valor agregado aqui na nossa região. E é isso aí. Fechou? É nóis, até mais.